nome de Jesus, fala comigo, Senhor. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 1 Samuel, no capítulo de número 3. Você vai abrir aí a sua Bíblia. A versão é a NTLH, vocês podem colocar aqui para a gente acompanhar. Amém, queridos? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10 inicialmente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Amém? Até aí. Queridos, só para situar o contexto histórico desse texto, Samuel era filho de Ana, marido de Eucana. E no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Samuel, o texto nos narra a história do nascimento de Samuel. Samuel foi um filho pedido ao Senhor por Ana, porque Ana era estéril. E Penina, que também era esposa de Eucana, a provocava por ela ser estéril, e Penina tinha filhos. E Ana era uma mulher amargurada de espírito, de alma, porque ela queria gerar filhos. E Ana então foi perseverante, ela foi ao templo, ela subiu ao templo e constantemente ela orava e pedia ao Senhor um menino. Até que o sacerdote Eli a abençoou, e Ana então engravidou, e ela deu à luz a Samuel. E ela disse: se o Senhor me abençoar, se o Senhor ouvir a minha oração e me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor. E enquanto ele viver, ele servirá ao Senhor. Ele será dedicado ao Senhor. Eu o entregarei no templo e ele servirá ao Senhor juntamente com o sacerdote. E o Senhor então ouviu a oração de Ana e a deu Samuel. Samuel significa eu o pedi ao Senhor. Samuel então é uma resposta de Deus ao coração de uma mulher. Mas Samuel também é uma resposta de Deus para um tempo que Israel estava atravessando. Israel estava passando por um tempo de uma intensa apostasia, uma intensa frieza espiritual. Israel estava passando por um momento de crise política, moral e também espiritual, religiosa. Até então, Israel era governada pelos juízes, e o último capítulo do livro de Juízes, no último versículo do livro de Juízes, diz que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem lhe entendia. O povo estava perdido. Havia uma crise moral, religiosa e política naquela época. Não havia um líder que se levantasse sobre o povo. O povo havia sido liberto do Egito. O povo então havia sido liberto da escravidão.
O povo então agora estava carente de uma liderança, embora houvesse ali um templo e houvessem sacerdotes servindo ao Senhor naquele período. Havia ali uma crise instalada, havia ali uma carência de líderes que pudessem ser referências naquele tempo para aquele povo. E o Senhor então não dá somente um filho a Ana, mas o Senhor levanta Samuel como profeta naquele tempo. E no capítulo 3, o Senhor então nos mostra o início desse chamado profético. O texto nos registra o início desse chamado profético na vida de Samuel. Samuel então era um menino, ele foi entregue aos pés de Eli para servir ali o sacerdote, para aprender toda a liturgia, todo o ritual, o cuidado com o templo, com os instrumentos do templo. Samuel então crescia ali, aos pés de Eli e dos seus filhos. E o texto diz que naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Isso traz alguma semelhança com os nossos dias? Com a frieza espiritual dos nossos dias? Naquele tempo, o sacerdote, os filhos de Eli, profanaram o templo. Eles roubavam as ofertas, eles se deitavam com as mulheres, eles não respeitavam o templo. E o Senhor já havia vindo a Eli e já havia dito a ele a sentença de morte que haveria sobre os seus filhos e sobre a sua descendência. O Senhor já havia advertido Eli sobre todas as práticas abomináveis que eles praticavam no templo e que o Senhor havia reprovado. Portanto, não havia ali uma referência religiosa, porque os sacerdotes daquela época não observavam a justiça de Deus. E aí eu quero trazer para os nossos dias e dizer para você o seguinte: hoje, eu e você fomos feitos sacerdotes na presença do Senhor. Naquele tempo, os sacerdotes eram quem ofereciam sacrifícios. Eram eles quem liam a lei para o povo. Eles interpretavam. Eles então levavam os pedidos de oração. Eles intercediam pelo povo naquela época. Mas na nova aliança, Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo, reconciliados com Deus, e agora nós fomos feitos sacerdotes. Nós fomos então instituídos por Deus como sacerdotes, como filhos. Nós fomos comprados como povo de propriedade exclusiva dele. O apóstolo Pedro nos diz isso. Vós sois sacerdócio real. Nós somos sacerdotes chamados para servir ao Senhor com a nossa vida. Hoje nós não somos chamados mais para oferecer sacrifícios. Nós não somos chamados mais apenas para cumprir uma liturgia. Hoje nós somos chamados para servir ao Senhor com a nossa vida. Para honrar ao Senhor com a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos. E aqui, muito embora houvesse uma patente, houvesse um título, aqueles sacerdotes que haviam sido instituídos pelo Senhor, eles haviam abandonado a prática da justiça. Havia uma frieza espiritual instalada ali. Havia um retrocesso espiritual instalado ali. E eu fico pensando em Samuel crescendo naquele ambiente. Samuel que era filho da promessa. Samuel que estava ali para ser ensinado. Samuel que estava ali para crescer e se dedicar ao Senhor. Ele estava num ambiente de frieza espiritual. Ele estava num ambiente onde os sacerdotes não observavam mais aquilo que precisava ser praticado. Ele estava num ambiente onde Eli, que era o sacerdote, era o pai. Ele era omisso com seus filhos, ele não corrigia os seus filhos. Ele não purificava o templo. Tudo estava ali arquitetado para que Samuel não vivesse o seu chamado. Para que de fato algo acontecesse e ele não vivesse o seu chamado. Porque a liderança religiosa daquela época não era referência. E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, e serve para mim também, como sacerdotes que somos, nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos zelar pela nossa vida. Porque muito embora estejamos aqui ministrando, muito embora estejamos aí sentados recebendo, fomos constituídos sacerdotes diante de Deus para servir a Ele com a nossa vida. Mas muitos de nós têm abandonado o lugar de ouvir a voz de Deus. Muitos de nós têm abandonado a posição de ouvir a voz de Deus. Além de não ouvir a voz de Deus, olha o que o versículo 2 diz. Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto.
Essa cegueira física, ela simboliza também uma cegueira espiritual daquele tempo. Não só de Eli e dos seus filhos, mas daquela geração. Uma geração que estava ali perdida, sem rumo, sem referência, que não ouvia mais a voz de Deus, porque aqui estava falando que as visões, as mensagens eram muito raras. Deus havia se apartado. A voz de Deus já não era mais ouvida. Muito embora talvez os rituais continuassem. As reuniões no templo continuassem, porque Samuel estava ali. Os rituais continuavam acontecendo. E muitas vezes assim acontece com a nossa vida. A gente continua vindo à igreja. A gente continua cumprindo a rotina. A gente continua indo às células. A gente continua fazendo as coisas. Mas às vezes o nosso coração, muitas vezes o nosso coração já se esfriou. E ele já não mais escuta a voz de Deus. Aqui eu quero trazer para nós um alerta nessa noite, amém? O Espírito Santo quer nos alertar nessa noite. Se nós formos pensar pela lógica, se nós formos então meditar aqui na lógica, quem tinha que ouvir a voz de Deus era Eli. Ele era um sacerdote instituído naquele tempo para ser referência para o seu povo. Mas de fato ele não ouviu a voz de Deus, nós vamos ver aqui. Ele não ouviu a voz de Deus, porque há muito ele já havia esfriado o seu coração. E ele estava permitindo que aquilo que era justo, santo, verdadeiro, as práticas que precisavam ser então realizadas com todo cuidado, aquilo que precisava ser observado como atos de justiça diante de Deus, isso não estava mais sendo feito. Eli e os seus filhos muitas vezes simboliza a nossa vida diante de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Que o Senhor corrija a nossa rota hoje em nome de Jesus. Se você nessa noite é um sacerdote, nós somos sacerdotes. Se você entrou aqui, a sua vida está bagunçada. Acobertando pecados na sua vida. Situações que você precisa abandonar, práticas que você precisa confessar, coisas que você precisa se arrepender, para que a voz de Deus volte a soar nos seus ouvidos. Hoje é o dia, essa é a noite. O Senhor está nos chamando aqui como sacerdotes para que nós nos arrependamos. O Senhor está chamando a mim e a você para que nós nos arrependamos das nossas obras más. Porque o dia se aproxima. O dia está próximo. Esses sacerdotes já não eram mais referência. Eles já não eram mais referenciais. E por aí nós temos visto vários líderes, até mesmo dentro das igrejas, não sendo mais referenciais para o povo. Quantas coisas nós temos visto acontecer, infelizmente. E eu louvo a Deus porque aqui o Senhor tem preservado no meio de nós um zelo pela palavra. O Senhor tem preservado no meio de nós, da nossa igreja, eu falo por nós porque eu estou aqui, né? O Senhor tem preservado no meio de nós um zelo pela presença, um zelo pela palavra, um zelo pela oração, mas não é assim em todos os lugares, não se engane. Tem muita coisa aí que brilha, mas não tem conteúdo nenhum. Tem muita coisa aí que se levantando com uma aparência de pureza, mas não tem conteúdo, não tem verdade. Não é referência. Vamos tomar cuidado com a nossa vida, queridos. Porque muitas vezes nós queremos ser como Samuel, o menino que ouviu, mas o Senhor está querendo corrigir a nossa rota como sacerdotes. Aqueles sacerdotes que abandonaram a pureza do templo, que mancharam a pureza do templo, que profanaram a pureza do templo. E o templo sagrado onde o Espírito de Deus hoje habita é a sua vida. É o seu coração. O que tem manchado o seu relacionamento com Deus? O que tem tirado a pureza do seu relacionamento com Deus? O que é que tem te impedido de ouvir a voz de Deus? O que é que tem cegado o seu entendimento? Assim como Eli já não enxergava mais, já não ouvia mais. O que é que tem cegado o seu entendimento? Sobre o que você tem se dedicado no seu dia a dia e que tem manchado a sua comunhão com Deus? O Espírito de Deus te pergunta nessa noite. O Espírito de Deus nos pergunta nessa noite. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os tempos do fim. E a igreja que o Senhor deseja levantar é uma igreja com um testemunho limpo.
A igreja que o Senhor deseja levantar nos últimos dias, os sacerdotes, as referências que Deus deseja levantar nos últimos dias, é aqueles que têm as suas vestes limpas, um testemunho imaculado de Jesus. É para isso que o Senhor está nos chamando, queridos. Então nós estávamos aqui diante de um tempo de uma religiosidade extrema. Havia muita religião, mas havia pouca presença de Deus. Havia uma religiosidade, mas não havia presença. A Torá continuava sendo lida. Os rituais continuavam sendo feitos. As pessoas continuavam vindo ao templo. Mas os bastidores, o que acontecia ali era abominável diante de Deus. E por isso Deus já não se manifestava mais como antes. Talvez você está sentindo aí a sua vida vazia da manifestação e da presença de Deus. Talvez você está sentindo o seu coração vazio. Meu Deus, o Senhor não fala mais comigo. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, me mostra no templo da minha vida. Me mostra dentro de mim aquilo que impede a manifestação da sua presença. Você pode fazer essa oração hoje. Pela sua vida. O Espírito de Deus está falando conosco, amém? Amém, queridos? Não importa a sua patente, não importa o seu título, não importa. O Senhor não se impressiona com nada que a gente faz para Ele. O Senhor não se impressiona com aquilo que a gente faz para Ele, mas Ele sonda o nosso coração. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece aquilo que nós fazemos no nosso secreto, onde ninguém está vendo. Quando ninguém via, quando ninguém estava ali, os filhos de Eli roubavam as ofertas do templo. Se deitavam com as mulheres quando ninguém estava vendo. E eles manchavam o templo, a pureza daquele lugar. E não havia ninguém que sobrasse naquele tempo. Até que o Senhor viu Samuel. Até que a voz de Deus se manifestou sobre a vida de um menino. Samuel era um menino. E diz o texto que Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. Presta atenção nesse detalhe. Samuel não dormia em qualquer lugar. Ele dormia perto da arca. E a arca no Antigo Testamento, a arca simbolizava a presença. A arca simbolizava a presença de Deus. Samuel dormia aos pés da arca. Ele estava ali como um suspiro de esperança para aquele tempo, então, de calamidade, de frieza, de apostasia espiritual. Samuel, um menino que ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Samuel só sabia os rituais do templo, mas ele ainda não discernia a voz de Deus. E ali, depois que Eli tinha ido se deitar, Samuel, então, ele escuta uma voz. Ele escuta uma voz o chamando. Mas Samuel ainda não tinha ouvido essa voz. Samuel, então, era inexperiente. Ele não discerne a princípio aquela voz. E logo, então, ele conecta aquela voz que ele ouviu à voz do sacerdote. Ele pensa, deve ser Eli que está me chamando. Eu vou me levantar e vou até ele. Então, ele vai até o quarto de Eli e diz, me chamou, eu estou aqui. E ele diz, não, eu não te chamei. Volte para o seu quarto. Volte e vá dormir. E mais uma vez ele volta e escuta aquela voz. Samuel, Samuel. E de pronto ele se levanta e diz, deve ser Eli que está me chamando. Ele identificou aquilo que lhe era familiar a princípio. E muitas vezes, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Muitas vezes Deus está querendo falar conosco. Deus está nos chamando e nós estamos nos apoiando nas pessoas que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas. Muitas vezes a voz que nós queremos ouvir é a voz do líder, do pastor. É a voz de quem está aqui em cima quando Deus está nos chamando para o relacionamento com Ele. Quando Deus está querendo se relacionar conosco em intimidade, em comunhão, em relacionamento. E nós estamos sempre recorrendo a alguém. É claro que Samuel, ele não discernia, ele era inexperiente ainda. É fato que isso poderia acontecer, mas trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus intermediada por alguém. Se o pastor falar, se o pastor disser, se o meu líder de célula disser. E o Senhor, Ele está dizendo, vem para a minha presença, eu quero falar com você.
Porque não há nada mais que me separe. Não existe mais separação entre nós e o nosso Deus. O véu do templo já foi rasgado. Não tem nada que nos impeça de entrar na presença de Deus e de ouvir a voz dele. Você é livre. Você não precisa de ninguém para intermediar a sua relação com Deus. E assim como Deus chamou a Samuel, ele insistiu. O Senhor insistiu. E na segunda vez ele disse, olha, volte para a sua cama. E se mais uma vez você ouvir essa voz, você vai dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ainda que Eli fosse um líder desaprovado aqui nesse contexto, ainda que ele fosse um líder desaprovado pelo Senhor, nesse contexto, ele conseguiu direcionar Samuel para que Samuel pudesse ter a posição que ele precisava. E uma coisa que me chamou muito a atenção aqui é que todas as vezes que a humanidade, todas as vezes que o homem se encontrou em crise, todas as vezes em que há uma decadência moral, todas as vezes em que o homem cai, todas as vezes o movimento é de Deus para o homem. Todas as vezes é Deus que se inclina para o homem e diz, eu estou aqui, eu vou te resgatar. Lá no Éden, na queda, quando o homem caiu, Deus foi se encontrar com ele e diz, onde você está, Adão? Onde você está? Vem falar comigo. Aqui nesse contexto, Eli não foi falar com o Senhor, Samuel não foi falar com o Senhor, a iniciativa foi de Deus. Porque é Ele quem nos amou primeiro, queridos. Porque é Ele que vem ao nosso encontro. Não somos nós, porque a nossa natureza caída, ela sempre tende para o afastamento. A nossa natureza, o nosso velho homem, quando a gente cai, na maioria das vezes, a gente tende a se afastar, a se sujar mais, a permanecer nesse estado de crise. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que Ele se inclina ao nosso encontro. Aleluia! Glória a Deus! Foi assim com Jesus. Uma humanidade caída, afastada de Deus, irreconciliável pelas suas práticas, pela sua justiça. Uma humanidade que não podia se justificar por si mesma. Deus então resolve enviar o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhando para o homem. Deus dizendo, eu preciso me manifestar ali. Deus olhou para aquele tempo de apostasia. Ele olhou para aquele tempo e disse, eu preciso levantar alguém ali. Ainda que os sacerdotes não me ouçam. Ainda que os sacerdotes tenham virado para minhas costas. O povo não me escute. Eu preciso encontrar ali um profeta para esse tempo. E Deus então chama Samuel. Talvez o contexto que você está vivendo hoje é um contexto de crise. E que você pode estar pensando assim, meu Deus, o que vai ser desse contexto que eu estou vivendo? O que vai ser da minha família? O que vai ser da história da minha vida? Senhor, o que vai ser? Porque às vezes você esperava que o seu pai, ou a sua mãe, ou alguém acima de você pudesse ser levantado para ser a solução da sua história. Não é assim? Às vezes a gente espera que aqueles que estão acima de nós, os nossos pais, os nossos líderes, nosso cônjuge, as pessoas que estão ao nosso redor, que elas correspondam ao Senhor e que aquilo mude a nossa história. Mas o Senhor, Ele quer encontrar a cada um de nós individualmente. E talvez você vai ser o Samuel que o Senhor vai encontrar aqui nessa noite. Para mudar a história da sua vida, da sua família, da sua cidade, do seu bairro, da sua nação. Ainda que Eli não escutasse a voz de Deus. E aqui é muito interessante, porque nós temos duas gerações. A geração de Eli. A geração de Eli é uma geração que conheceu ao Senhor, mas não ouvia mais a sua voz. Conheciam, mas não ouviam mais. Quem sabe alguns de nós aqui nessa noite estamos assim. Conhecemos o Senhor, experimentamos o seu poder, mergulhamos nas suas águas, vivemos o sobrenatural, mas por algum motivo nos esfriamos, abandonamos.
Conhecíamos a voz, conhecíamos essa voz, mas não ouvimos mais. E a geração de Samuel? A geração de Samuel é uma geração que não conhecia. O texto diz: Samuel não conhecia. Mas embora não conhecesse, ele ouviu. Ele não conhecia, ele era um garoto inexperiente, porém sobre ele havia uma promessa. Sobre ele havia uma promessa. Samuel não veio a essa terra de qualquer maneira, ele veio sobre uma promessa. Eu e você também temos promessas de Deus sobre nós, amém? Nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida, amém? Você crê nisso? Promessa de salvação, de redenção. O Senhor tem promessas sobre nós. Samuel, então, representa uma geração inexperiente, mas uma geração disposta a ouvir a voz de Deus. Disposta a ouvir o chamado de Deus para aquele tempo. Ali estavam de frente duas gerações. Duas gerações, dois contextos. A velha geração estava passando. E o legado agora estava sendo transferido para Samuel, um menino inexperiente. Um menino que estava ali para cumprir ordens. Um menino que nem sequer tinha ouvido ainda a voz de Deus. E de repente, na sua imaturidade, ele escuta: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. E o Senhor hoje está chamando o seu nome. O Senhor hoje está chamando o seu nome. Patrícia, Patrícia. Pastor Bruno, o Senhor está gritando o nosso nome para nos estabelecer com um propósito nesse tempo. A voz de Deus já não era ouvida até que Deus se inclina e levanta a sua voz. A voz de Deus estabeleceu um fim de um tempo e estabeleceu o início de um novo tempo sobre aquele povo. A voz de Deus, quando se levanta na nossa vida, muitas vezes ela vai estabelecer o fim de alguns ciclos e iniciar um novo tempo na nossa trajetória. Amém? Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus, queridos. Talvez você está aqui hoje batendo a cabeça. Talvez você está aqui hoje não sabendo o que fazer, para onde ir, o que clamar. Talvez você entrou aqui hoje perdido e o Senhor está dizendo: a minha voz pode mudar o rumo da sua história. A minha voz pode mudar a sua trajetória. A minha voz pode estabelecer um tempo do fim, da frieza, da apostasia, da incredulidade na sua vida. E pode estabelecer um tempo novo, que você até se acha imaturo para ele. Talvez você se ache como Samuel era. E Samuel de fato era imaturo. Talvez você se ache pequeno, inexperiente. Mas, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, eu sou pequeno ainda. Senhor, olha a minha inexperiência. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei fazer. Mas o Senhor está dizendo: sou eu quem faço. O Senhor está dizendo: eu quero te levantar, eu quero te estabelecer. Basta você obedecer o que eu tenho para te falar. Aleluia! Não é na força do seu braço, é a voz de Deus. É a voz de Deus. Quando eu comecei essa mensagem, eu coloquei um título e eu coloquei: a voz que estabelece propósitos. A voz de Deus estabelece propósitos sobre a nossa vida. A voz de Deus nessa noite está falando nesse lugar. Amém? E o Senhor então encontra Samuel. O Senhor então encontra um menino. Poderia, por acaso, um menino ser levantado para dissipar aquela crise? Não era tão improvável que isso acontecesse, gente. Vamos pensar. Será que um menino poderia então ser a solução para toda aquela crise moral, espiritual em que o povo se encontrava? Mas no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo, capítulo 1, no verso 27, diz o seguinte, coloca aí para nós. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 27. Para o bem de todos. Não é esse não. É 1:27. 1 Coríntios 1:27. Vai? Se não tiver, isso aí. 1 Coríntios 1:27. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco.
Talvez você se acha fraco. Talvez você se acha pequeno. Talvez você se acha incapacitado para aquilo que Deus está te chamando. Deus já falou que tem algo sobre a sua vida. Deus já liberou uma promessa sobre a sua vida. Assim como havia uma promessa sobre a vida de Samuel. Samuel seria um profeta, e ele foi um profeta sobre Israel, que restabeleceu a presença de Deus no meio do povo. E assim como Samuel foi tão improvável para aquele tempo, porque era um menino inexperiente, talvez você também se ache assim, incapacitado. E Deus já te falou, abre a sua boca que eu vou falar. Abre a sua boca que eu vou te dar as palavras. Comece a orar que eu vou curar. O Senhor já te falou, se levante dentro da sua casa que eu vou salvar. Se levante no seu trabalho porque eu vou testemunhar a partir da sua vida. O Senhor já te falou, coloque as suas mãos para servir porque eu tenho coisas para entregar nas suas mãos. Se apresente aqui para fazer aquilo que eu tenho colocado diante de ti. E você está aí se achando improvável. Mas Deus usa aquilo que não é para confundir aquilo que é. Deus usa aquilo que ninguém acredita, aquela pessoa que ninguém mais dava confiança para ela, aquela pessoa que ninguém mais dava crédito para ela, aquela pessoa com uma história fracassada, fracassou no casamento, fracassou na família, fracassou no trabalho, ninguém mais acredita naquela pessoa, mas Deus continua confiando e apostando em você. Deus continua falando conosco a despeito da nossa história, da nossa trajetória, da nossa pouca experiência. Porque Deus não se apega a títulos, o texto diz isso. Os sacerdotes que tinham toda a autorização para entrar diante de Deus, para ouvir Deus, para conversar com Deus, abandonaram o seu posto. E o Senhor agora se vira para um menino e diz, eu tenho um propósito. Eu quero voltar a falar com o meu povo. Eu preciso estabelecer comunicação com o meu povo. Eu tenho algo para fazer ainda no meio desse povo. Então eu vou me revelar a um menino. Em nome de Jesus. Não olhe para a sua limitação nessa noite. Não olhe para a sua incapacidade, querido. Quantas vezes para subir aqui a gente se sente tão incapaz, né, pastor? Pastora Simone. Né, pastora Patrícia? A gente se sente tão pequeno para fazer as coisas. A gente se sente tão incapacitado. E para falar a verdade, é bom que a gente se sinta assim, porque aí toda a dependência vai estar nele, toda a glória vai ser dada para ele, tudo vai ser por ele e para ele, nada vai ser sobre nós. É por isso que Deus viu Samuel. Samuel não tinha nada para oferecer, querido. Samuel não tinha nada para oferecer. Ele nem conhecia a voz de Deus. Ele não tinha nada. Mas ele foi instruído. E na terceira vez que ele ouviu aquela voz, ele disse, fala, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E nessa noite eu pergunto a você, qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta diante do chamado de Deus? O que você vai dizer para Deus nessa noite? Você vai esperar Deus te chamar a quarta, a quinta, a sexta? Você vai esperar Deus passar da nossa geração aquilo que Ele quer fazer através de nós? Que não passe de mim, Senhor. Que não passe de mim, que não passe de mim, que aquilo que o Senhor deseja fazer em mim, através de mim, eu te autorize a fazer, Senhor. Fala isso para o Senhor nessa noite. Ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha muita coisa. Oh, Davi tinha só umas pedrinhas e uma funda. Davi não tinha muita coisa, ele era inexperiente. Nem a armadura dos seus irmãos servia nele. Davi não tinha nada. Ele só tinha a coragem de alguém que foi ungido pelo Senhor e separado para fazer a vontade do Senhor. E ele foi na força do Senhor e não na força do seu braço. Ele disse, Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Não é sobre você. Não é o que você tem. Não é o seu talento, a sua credibilidade diante das pessoas que te torna apto. Não é nada disso, gente. Deus usa as coisas mais loucas desse mundo. Deus usa as coisas mais improváveis dessa terra. Deus levanta quem você nunca imaginou. Talvez dentro da sua casa ninguém mais dá crédito para o que você fala.
Dentro da sua casa você se acha o menor, o desprezado. Mas é você que Deus quer usar lá dentro. É você que Deus vai levantar lá dentro da sua casa. É você que Deus vai levantar nos lugares onde você passar. Trazer a presença de Deus de volta aos lugares onde a voz dele não é mais ouvida. Não é à toa que nós estamos infiltrando dentro das instituições. Nós queremos levar mais do que comida, bebida. Nós queremos levar a presença de Deus para esses lugares. Nós queremos, sim, disseminar a presença de Deus para esses lugares. Restituir a glória de Deus. Redimir a glória de Deus nesses lugares. Esse é o propósito. Não despreze o que você tem. E o texto continua. Para concluir, diz o seguinte. E o Senhor disse a Samuel: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra ele tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido, mas Eli o chamou: Samuel, meu filho, eu estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo sem esconder nada e Eli disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. Aleluia. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Quando Samuel entendeu, quando ele ouviu, o Senhor então trouxe a ele uma revelação forte. O Senhor traria juízo sobre a casa de Eli. Samuel então voltou, se deitou e esperou a manhã para dizer aquilo que Deus havia colocado dentro dele. Talvez você está hoje num tempo de espera. Ele poderia muito bem ter ouvido aquilo e na mesma hora ter saído e falado com Eli, mas ele esperou. Ele voltou, ele esperou. Certamente ele meditou naquilo e ele esperou o tempo certo. Saiba discernir o tempo de Deus na sua vida. Saiba discernir o tempo certo de agir diante daquilo que Deus tem colocado na sua vida. A precipitação muitas vezes nos impede de alcançar aquilo que nós podemos alcançar no Senhor e de cumprir o propósito dele. Samuel esperou. E de manhã ele abriu as portas do templo. Então Eli o chamou e disse para ele: Samuel, o que aconteceu? Pode me contar. Samuel não reteve uma palavra daquilo que Deus havia entregado a ele. E aqui eu quero destacar algo. Samuel não somente ouviu, mas Samuel também obedeceu. Seja disposto a ouvir e esteja disposto a obedecer. Não seja só um vaso que recebe, seja um vaso que derrama. Não seja apenas alguém que busca a bênção, mas esteja disposto a distribuir aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Samuel ouviu e ele disse: sim, Senhor, eu vou obedecer. Eram duras as palavras, não era fácil. Mas o chamado dele era profecia. Ele foi chamado como profeta. Ele foi chamado para estabelecer juízo sobre a casa de Israel. Ele foi chamado e levantado para dizer: olha, aqui não cabe mais pessoas que profanam o templo do Senhor, porque a voz do Senhor voltou a falar neste lugar. A voz do Senhor e a presença do Senhor foi restituída naquele tempo, pela obediência de Samuel. O Senhor quer restituir a presença dele nos nossos tempos. O Senhor quer levantar pessoas cheias da presença dele. O Senhor quer restituir a presença dele a partir da nossa obediência.
Não é a partir dos seus talentos, não é a partir daquilo que você faz, mas é pela sua postura diante de Deus. Quando você resolve obedecer, quando você resolve testemunhar, quando você resolve viver uma vida reta, obediente ao Senhor, você está cumprindo o propósito dele na sua vida. Quantos aqui estão dispostos a obedecer? Amém? Não é só ouvir. Não é só ouvir. Samuel disse, Senhor, pode falar. E o Senhor falou, e assim que o Senhor falou, no outro dia, ele entregou. Ele fez, ele cumpriu. Não retenha a obediência que Deus está te pedindo. O que Deus está te pedindo para fazer? O que Deus está te pedindo para entregar? O que Deus está te pedindo para falar? O que Deus está te pedindo para fazer? Qual decisão Ele está te pedindo? Não retenha. Porque a obediência de Samuel estabeleceu um novo tempo sobre Israel. Diz o texto que de norte a sul, em todas as regiões, se espalhou a fama de Samuel, de alguém então que era respeitado por ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus então voltou a falar naquele tempo. Tanto que Samuel ele foi levantado para ungir Davi. Samuel é levantado para ungir Davi. Você pode ler mais adiante. Samuel é levantado para ungir Davi. Davi traz de volta a arca do Senhor. Porque Davi tinha um zelo pela presença de Deus. Samuel foi levantado como profeta para destituir aquele tempo de frieza, aquele tempo de apostasia, aquele tempo de confusão. Samuel foi levantado como profeta para destituir esse tempo e para levantar um tempo de zelo pela presença de Deus. Para levantar um tempo daqueles que ouvem a presença de Deus e têm zelo por ela e clamam por ela e temem pela presença de Deus. Davi fez isso, ele trouxe de volta a arca que estava abandonada. Ele restituiu a arca em Jerusalém. Mas começou em Samuel. Um menino. Será que Deus pode contar com você nessa noite? Será que Deus pode contar com você nessa noite? Será que Deus pode achar em nós um coração como o de Samuel? Puro, simples, sem nada para oferecer, mas disposição em obedecer. É isso que o Senhor quer de nós, queridos. Deus não quer que construamos grandes coisas. Não é isso. Se pudermos fazer, façamos. O Senhor só quer um coração obediente, temente, disposto a ouvi-lo em qualquer circunstância. Quem sabe hoje você se identificou como Eli e os seus filhos. O sacerdote que não ouve mais a voz de Deus. O sacerdote que abandonou a presença. Que não observa mais com zelo. E não teme diante da presença do Senhor. Quero te dizer, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Porque o perdão, ele ainda é nos concedido hoje. Como o pastor disse, pode ser que amanhã você não esteja aqui mais. Vai ser o seu dia de prestação de contas. Que esse temor recaia sobre o meu e o seu coração nessa noite. Que nós possamos nos levantar na presença do Senhor para restituir tudo aquilo que foi perdido pela nossa negligência, pela nossa frieza, pela nossa displicência. Por tudo aquilo que conseguiu nos seduzir, nos iludir, nos levar para longe da presença do Senhor. O Senhor está te chamando de volta hoje. Talvez você se perdeu como Eli, como sacerdote, e o Senhor está te resgatando como menino. O Senhor está te dizendo, olha, deixa para trás tudo que você foi, tudo que você era, tudo que você acha que tinha. Deixa para trás tudo isso. Eu quero a sua pureza, eu quero o seu coração, eu quero você para mim, eu quero que você me ouça. Eu quero te revelar os meus segredos. Eu quero restituir a minha presença na sua vida e nos lugares onde você passar. Feche seus olhos. Tem um fundo aí, Tiago? Vamos orar, queridos. Você pode orar. Você pode orar aí pela sua vida. Você pode orar aí diante dessa palavra. Você pode deixar o Espírito Santo de Deus sacudir o seu interior. Você pode dizer a Ele aí, faça a sua oração, faça a sua confissão. Fala para Ele, Senhor, eu não quero ser um sacerdote que não te ouve mais.
Eu não quero ser, ó Pai, um sacerdote que vive de fachada, cumprindo rituais e regras. Eu não quero uma vida religiosa, Senhor. Fala isso para Ele. Eu não quero uma vida religiosa apenas. Eu não quero, Senhor, apenas, ó Pai, uma aparência de religiosidade, mas eu quero uma vida contigo, Pai. Eu quero uma vida contigo, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz na intimidade do meu quarto. Eu quero ouvir a sua voz ainda que eu não entenda muita coisa, Pai. Ainda que assim como Samuel eu não entenda muita coisa. Ainda que eu fique perdida em alguns momentos, ó Deus, eu só quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero discernir a tua voz falando comigo. Ache em mim, Deus, esse coração. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor nessa noite. Fala para Ele aí no seu lugar. Faça a sua oração a Ele. Fala: Senhor, eu não quero ser um sacerdote, Pai, frio e indiferente. Eu prefiro ser um menino que te escuta. Eu prefiro ser alguém que ninguém conhece, Pai. Eu que prefiro ser alguém, Pai, que não é conhecido diante dos homens, mas que o Senhor encontra um coração obediente, disposto, Pai. Oh, Deus, me ajuda. Fala para o Senhor. Senhor, me ajuda, eu te peço. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Me ajuda, Pai, porque assim como Samuel, eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas na minha vida. O Senhor já me disse, o Senhor já me revelou. Senhor, eu sei, estão diante de mim tudo aquilo que o Senhor já falou sobre mim. Tudo aquilo que o Senhor já entregou nas minhas mãos. Eu não quero ser negligente com isso, Pai. Eu quero que o Senhor cumpra em mim a sua promessa. Estabeleça em mim os seus propósitos. Estabeleça na minha casa, na minha família, no meu trabalho, tudo aquilo que o Senhor já disse que iria fazer. Por isso, Deus, move o meu coração nessa noite. Fala para o Senhor aí. Move o meu coração nessa noite, Pai, para te ouvir, para te obedecer, Pai. Aquilo que o Senhor me pedir que eu não retenha. Aquilo que o Senhor me pedir que eu não retenha. O que é que o Senhor está te pedindo? O que é que o Senhor já está te dizendo? O que é que o Senhor está falando ao seu coração? Obedeça. Obedeça a voz de comando do Espírito nessa noite, que te diz: faça isso. Abandone essas práticas. Abra mão da pornografia. Abra mão da impureza sexual. Abra mão da mentira. Abra mão da inveja. Assuma o ministério que eu te entreguei. Assuma o lugar que eu tenho para você. Avance naquilo que eu tenho para você. Avance dentro da sua casa. Se levante. O que é que o Senhor tem falado com você nessa noite? Espírito Santo, oh, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Fala, fala, fala. Pode falar, Senhor. Nós estamos dispostos a te ouvir. Nós estamos dispostos a te ouvir, Senhor. Nós só queremos te ouvir. Nós só queremos a tua voz. Nós rejeitamos qualquer outra voz. Nós rejeitamos qualquer outra voz que não seja a tua. Nós rejeitamos a voz da nossa mente. Nós rejeitamos a voz do inimigo. Nós rejeitamos, Pai, a voz da rejeição. Nós rejeitamos, ó Pai querido, a voz que vem nos dizer que não somos capazes. Nós rejeitamos, ó Pai, a voz da nossa emoção, da nossa alma. Nós aceitamos a tua voz. Nós aceitamos a tua voz. A voz que estabelece um novo tempo sobre nós. A voz que muda o rumo da nossa trajetória. A voz que se inclina para nós, que vem de encontro à nossa miséria, à nossa crise, e nos levanta, e nos acolhe, e nos dá um novo rumo, uma nova direção, uma nova história. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Você pode ficar de pé no seu lugar, eu quero te convidar. Oh, Jesus, você pode ficar de pé. Quero te convidar a orar. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Se você identifica que precisa ouvir essa voz,
Talvez tem tempos que você não escuta essa voz. Tem tempos que você está aí, rodopiando. Você busca conselho com o pastor, você busca conselho com o líder de célula. Você conversa com alguém. Você tem uma decisão para tomar, você tem um rumo para seguir. Mas você está perdido. Você não escuta. Se você estiver se sentindo assim nessa noite, eu quero te convidar a erguer as suas mãos aos céus. Quero orar pela sua vida, não precisa vir aqui. Aí no seu lugar, erga as suas mãos. Se você sente que precisa ouvir essa voz. E como Samuel, você se coloca diante do Senhor para dizer: fala, Senhor. Fala, Senhor. As suas mãos levantadas estão dizendo para o céu: Senhor, fala. Fala o que o Senhor tem para me falar, ainda que me doa, ainda que me fira, ainda, Senhor, que me fira, ainda que eu não goste de ouvir o que o Senhor tem a dizer, ainda que o que o Senhor tem a dizer seja duro aos meus ouvidos, eu quero ouvir a sua voz. Você pode erguer as suas mãos aí. Senhor, eu intercedo e oro por cada um dos teus nessa noite, que assim como Samuel anseiam por te ouvir e te obedecer, que o coração deles nessa noite seja despertado. Que o coração deles nessa noite, que ainda nessa noite eles tenham contigo uma experiência sobrenatural, de ouvir a sua voz, Pai. Em nome de Jesus, se revela a cada um destes que estão com as suas mãos erguidas, dizendo: Senhor, eu preciso da sua voz sobre mim. Eu preciso da sua direção sobre mim. Eu preciso que o Senhor estabeleça os teus propósitos sobre mim. Senhor, eu intercedo por cada um dos teus. Em nome de Jesus, que eles possam testemunhar, que nos próximos dias eles possam testemunhar, Pai, uma mudança, uma virada, que eles possam testemunhar, ó Pai, um novo tempo, uma nova trajetória, algo novo que o Senhor está fazendo na vida de cada um destes. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos e honramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um aplauso de louvor ao Senhor? Glória a Deus.